paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. É uma alegria recebê-los aqui para mais um dia de estudo da Palavra do Senhor. E antes de iniciarmos esta aula, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com coração grato, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvirmos, recebermos e aprendermos da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, porque o Senhor é o nosso grande professor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos instrua, Senhor, que a Tua palavra, o nosso coração esteja aberto para ouvir e receber a Tua palavra. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos com uma nova revista. Hoje vamos para a lição de número 3 dela. O título da nossa nova revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. É um tema muito importante, vai ser um aprendizado muito lindo, meus irmãos. Compartilhe esse link, convide pessoas, que você possa estar atento aqui a esta revista, estas lições, né? Que a cada dia nós vamos estar aqui expondo e com certeza, irmãos, Deus tem crescimento para as nossas vidas. Quanto mais nos aprofundamos da palavra do Senhor, mais nós nos fortalecemos, mais nós compreendemos o que é as coisas do mundo espiritual, as coisas referentes à obra do Senhor, à igreja do Senhor. E hoje na lição de número 3, nós temos aqui por título A Natureza da Igreja. Então nós vamos estudar na terceira lição a natureza da igreja. O nosso texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios 12, verso 12. A verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. E antes de nós fazermos a leitura bíblica em classe, meus irmãos, eu quero deixar aqui alguns versículos para você que ainda não tem a nossa revista, não tem em mãos, né, a revista física aí, pode estar acompanhando e fazendo cada dia da semana uma leitura sobre este texto, este tema que nós vamos estudar hoje. E isso vai enriquecer, te aprofundar, te trazer mais esclarecimentos da importância de sabermos a natureza da igreja, tá? Então, primeiro verso que eu deixo para segunda-feira, o primeiro tópico aqui é a igreja centrada na palavra viva de Deus, João 1:1. Na terça, Romanos 8:14, a igreja na esfera do Espírito. Quarta, a igreja como expressão visível e local, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Na quinta, a igreja em seu aspecto invisível e universal, Hebreus 12, 23. Sexta, a indivisibilidade da igreja de Cristo, Efésios 4, 3. E no sábado, a igreja em busca da unidade, Filipenses 2, 2. Então fica aqui essas referências, meus irmãos, esses temas, para você estar aí se aprofundando, pesquisando e olhando, conferindo, né, na palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? A leitura bíblica em classe já é linda de como Deus, para cada um de nós, deu a sua especificação, a sua qualidade, o seu lugar dentro da igreja, dentro do seu reino, e todos somos importantes, né? Nenhum é melhor, nenhum é maior, mas todos também estamos aonde Deus quer que estejamos. Coisa linda, né? O Espírito Santo mesmo é que conduz todas essas coisas. A nossa introdução diz assim, meus queridos: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Amém, meus queridos? Lições importantes sobre a igreja, onde o povo de Deus se reúne. E quando nós formos falar aqui de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da igreja de Cristo de um modo geral na terra, tá? Todas as nações, todos os povos que existem, que já existiram, que são a igreja do Senhor. Amém? Então, nós estamos falando especificamente sobre uma igreja específica, mas a igreja de Cristo. Ok, queridos? E nós vamos aprender um pouquinho. No primeiro tópico, diz assim: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. E sobre esse tema nós já temos uma pergunta dos nossos internautas. Paz do Senhor, missionária Melissa, tudo bem? Eu sou o Victor aqui da Igreja Canaã de São Caetano do Sul e eu tenho uma dúvida. Qual que é a principal característica de uma igreja realmente fundada na palavra? Uma igreja bíblica? Para você, qual que é a principal característica? Eu quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe, missionária. Um abraço. Obrigada, Victor, pela pergunta. E a resposta da sua pergunta é a seguinte: a verdadeira igreja bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. É a igreja que está firmada na palavra do Senhor. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus, que é o nosso livro de regra de fé e prática. Então, tudo que nós ensinamos, tudo que nós falamos, deve e tem que estar pautada na palavra de Deus. Então, a base da igreja aqui, da verdadeiramente bíblica, é a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Então, nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja possui Jesus Cristo como seu fundamento.
Nós lemos isso lá em Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Então, primeiramente, nós temos Cristo, né, como a palavra encarnada, a palavra viva. Ele é a revelação de todas as escrituras, né? A personificação, podemos dizer assim, de toda a palavra, como João lá no capítulo 1 diz que ele era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a própria palavra representada. E que coisa linda, irmãos, que a salvação, ela tem esse poder de nos resgatar e nos levar de volta, né, àquele estado onde Deus cria, né, Adão de forma perfeita, com imagem e semelhança de Deus, que nós fomos perdendo, né, devido ao pecado. Mas quando nós somos resgatados, salvos, transformados, né, porque a fé mais o arrependimento é salvação, gera salvação. E como salvos, nós temos essas características de imagem e semelhança do nosso Deus restauradas, restabelecidas na nossa vida. Esta é a palavra de Deus, né, de forma expressa. Por isso, irmãos, que quando o Senhor nos resgata, o Senhor nos salva, há transformação na nossa vida. É necessário haver essa transformação que nos remete a esse estado ali da forma que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. E Jesus, né, veio aqui de forma humana e mostrou para nós o que é aquela forma que Deus criou o homem, né? E é a Ele e nele que nós temos que nos espelhar, termos como mestre, como exemplo, como referência, seguidores de Cristo. Então nós temos que nos parecer com Ele, porque Ele é a própria representação da igreja. A igreja deve refletir Jesus Cristo, as ações, as formas de como Ele andou e de como toda a palavra, todas as escrituras foi representada através da vida dele. Amém, meus queridos? É coisa linda a salvação. Não é simplesmente eu estou salvo, eu estou com Jesus, mas há uma transformação linda na nossa vida, uma restauração ao plano original de Deus, né, para cada um de nós. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Então nós temos a palavra encarnada, Jesus Cristo, e nós temos a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Onde você pode encontrar referência? 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Meus irmãos, você pode ir lá conferir na palavra do Senhor, Paulo ensinando a Timóteo, falando sobre a verdadeira igreja que necessariamente tem que estar fundamentada na palavra. Amém? A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Irmãos, nenhum abandono, nenhum distanciamento ocorre de uma hora para outra. São pequenos distanciamentos, pequenas substituições, pequenas interpretações erradas vão levando a cada vez uma distância maior da verdade das Escrituras, né? Que é foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Não veio da mente humana, não veio da capacidade humana, não veio da sabedoria humana, não veio de diplomas da parede, mas pelo próprio Espírito Santo. Aleluia, que é Deus, que inspirou estes homens a deixarem a palavra do Senhor aqui escrita, também escrita, para que nós possamos estar sempre em contato com elas. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ajuda, posso expressar assim, de uma forma simples, né, tentando ser simples, ela nos mantém sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus realmente espera de nós. É a palavra que sempre está nos restaurando, nos limpando, nos ensinando. É nela, é o espelho do crente. Como eu estou, eu começo a ler as Escrituras, ela declara e mostra para mim
como eu estou, como está o meu procedimento, como está o meu testemunho, como estão as minhas ações, como eu estou me comportando, como eu estou falando, está tudo aqui. Quando eu começo a ler, isso reflete quem eu sou. E com isso o Espírito Santo vai continuando trabalhando em nossas vidas e a cada dia nos restaurando, nos ensinando a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Amém, meus queridos? Nós vamos a falar agora sobre a igreja, falamos sobre fundamentada na palavra e agora habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. João capítulo 16, do 8 ao 11. Se você puder, confira, irmãos, leia na palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Senhor, do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Qual é o papel de nós como igreja, como servos do Senhor? Porque a igreja é a reunião dos servos do Senhor transformados, convertidos, pela palavra do Senhor. É falar, é sermos a voz. Quem é que convence, quem é que trabalha dentro do ser humano? O Espírito Santo. Então é só Ele e Ele que tem o poder de ganhar uma vida para Jesus, não é verdade, meus irmãos? Nós temos a missão, a incumbência como igreja, de falarmos sobre o sacrifício da cruz, sobre a salvação, sobre a palavra do Senhor, sobre as boas novas de Cristo. Mas quem vai fazer isso, gerar algo na vida, no coração de alguém, é o Espírito Santo. Então, às vezes, você está se preocupando e se preocupa tanto com certas coisas, e qual é a nossa função? Apenas falar. Às vezes a gente quer falar, quer convencer, quer trazer, quer mostrar, quer conduzir. Não. O nosso papel como igreja é falarmos a palavra do Senhor. Nós somos uma voz, irmãos, como João Batista, que está preparando o caminho do Senhor agora para a sua volta. Então, é tempo e é uma incumbência da igreja, não é só de líderes, não é um cargo eclesiástico que torna alguém, dá a alguém esta incumbência. Não. Todos nós, salvos pela graça do Senhor Jesus, temos esta incumbência, essa responsabilidade como igreja, transmitir as boas novas do Senhor. Amém? Então, a igreja, ela é habitada, dirigida e capacitada pelo Espírito Santo, que faz a obra do Senhor aqui na terra. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8, 14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Paulo fala um pouco disso, meus irmãos, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Vai tratar sobre este assunto, o que são obras da carne, o que é fruto do Espírito, o que a salvação, a regeneração, a transformação produz na nossa vida, como servos do Senhor. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Lá no livro de Atos, Lucas vai dizer no capítulo 1, versículo 8, que é o poder, de Deus, que nós recebemos a virtude do Espírito Santo, que traz capacitação para a igreja, para cada servo do Senhor. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Olha que coisa interessante, meus irmãos, e importantíssima na vida do cristão. Quando ocorre a salvação, o seu encontro com Jesus, há um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, nos regenerando. Isso é só coisa que Ele faz. Às vezes a nossa mente nem é
não consegue compreender tudo o que acontece no mundo espiritual também, quando nós chegamos a Cristo. Mas nós vemos a nossa vida transformada, a nosso desejo não fica mais sendo para as coisas da terra, as coisas naturais, as coisas da carne, mas aquilo que é do Espírito, que diz respeito ao reino, e a nossa sede, a nossa vontade tem que ser esta. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova vida, uma vida que nos leva ao mundo espiritual, que nos reconecta ao nosso Deus, a quem passa a nos dirigir, a nos conduzir a partir deste momento. Então, nós vemos aqui que o cristão regenerado, transformado, ele passa a ser dirigido pelo Espírito. Então, meus irmãos, nós, como salvos do Senhor, devemos alimentar o nosso espírito. É claro que é uma guerra diária, né, entre a nossa carne, que habitamos nela, contra o espírito, né? Porém, nós, os salvos, temos que sempre alimentar o nosso espírito, né? Então, a síntese do tópico 1 é: uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Então, a igreja do Senhor, ela é dirigida, capacitada e habitada pelo Espírito. E agora nós vamos para o tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, no tópico 1, sobre ela na dimensão confessional, ou seja, naquilo que nós nos integramos, naquilo que é nossa parte, né? Os nossos passos, e entendermos o que é aquilo que é dirigido por Deus e os passos que nós, como cristão, temos que ter em relação à igreja. Por isso, confessional. E agora nós vamos nas dimensões local e universal. Tá bom? O que é dimensão? Por que estamos falando de dimensões? Dimensões quer dizer a profundidade, o tamanho, né? O alcance da igreja. Então nós vamos falar agora da igreja local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial. Isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico, ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, né? Um exemplo como Paulo se referia às igrejas quando enviava suas cartas. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então é um termo grego, meus irmãos, eclésia, que vai se referir à igreja, à reunião, o ajuntamento de pessoas que estão com o mesmo propósito, a respeito do mesmo assunto, para falar sobre as mesmas coisas. Então, eclésia, tá? Depois nós vamos ler direitinho aqui e a gente vai, eu vou passar direitinho a tradução. Mas então, nós vemos nesses termos aqui, Paulo usa este termo eclésia para se referir às igrejas físicas, tá? Quando nós falamos a igreja do Senhor, nós não falamos da igreja invisível. E aqui nós estamos falando da igreja visível, porque nós temos uma igreja local. A igreja tem um local, a igreja aqui onde você se reúne para adorar, receber a palavra do Senhor, louvá-lo, tem um endereço. Ela tem um espaço físico e é dela que nós estamos falando. A igreja que se tem a dimensão espacial, quer dizer, tem um espaço, um local onde nós nos reunimos, que é esse termo eclésia, diz respeito a isso. Endereçada, como Paulo disse em muitas cartas, a lugares específicos aonde ele tinha fundado a igreja local, a igreja visível, a igreja onde nós entramos para adorar o Senhor, tá? Então nós vamos agora falar sobre as particularidades da igreja local. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra.
De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode não ser inadequado em outra. Vou explicar assim, meus irmãos, de uma forma, tentar, colocar de uma forma simples. Porém, é complexo falar sobre as diferenças, que há das igrejas. Mas aqui o que o comentarista está dizendo? Não é uma diferença doutrinária, não é uma diferença no teor da base das escrituras da palavra. Nós estamos falando aqui da igreja local. Por exemplo, a sua igreja, você pode não congregar onde eu congrego aqui, na igreja Canaã. Você pode estar congregando em uma outra denominação que tem os seus costumes particulares, a sua forma, o seu costume talvez de se vestir, a liturgia do seu culto ser de uma outra forma, os louvores que a igreja mais se identifica serem outros, e por aí vai. Essas são particularidades das igrejas locais, que não desabonem nada a doutrina fundamental da palavra, que é uma só. A verdade das escrituras é a base da igreja. Mas existem diferenças de formas de ser, de conduzir, vamos dizer assim, a igreja, que às vezes está num local diferente, próximo a lugares diferentes, então tem as suas características próprias, mas não infere na doutrina bíblica. Amém, meus irmãos? Espero ter conseguido explicar aí o que o comentarista está dizendo sobre as particularidades da igreja. Isso nós estamos falando de igreja física, de cada local de reunião de culto, onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Amém, meus queridos? É sobre isso, essas diferenças. Uma coisa que dá certo, talvez numa igreja, pode não dar em outra. O sistema que às vezes fala, vamos fazer isso aqui, talvez para aquelas pessoas, para aquela igreja, para aquela comum, não vai funcionar. Por isso, irmãos, que em tudo o Espírito Santo vai dirigindo, vai capacitando, vai dando direção aos líderes. E isto é uma forma peculiar de uma igreja local e visível. Tá bom, meus queridos? Então, irmãos, aproveitando que vamos entrar agora e falar da igreja universal e invisível, nós já temos mais uma pergunta dos nossos internautas. Paz, missionária Melissa, tudo bem? Eu sou a Giovana, falo aqui de São Caetano. E eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber como que a igreja universal e invisível ela é formada. Eu aguardo essa resposta. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe, Giovana, por essa pergunta. E a resposta para a sua pergunta a igreja universal e invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e até aqueles que já estão com o Senhor na glória. Que coisa linda vai ser a nossa chegada no céu, todos reunidos. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal, completa, num todo sobre a terra, tá? Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Pode conferir na palavra do Senhor, meus irmãos. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Até aqui, meus irmãos, conseguem entender essa diferença? Nós temos a igreja local e visível, que é onde você vai com a sua família adorar o Senhor nos dias de cultos determinado, pela particularidade da sua denominação, devido ali às demandas do seu bairro, do seu estado, da sua cidade, aonde ela está inserida, os horários muitas vezes têm que ser devido aonde ela está inserida, tem que ser um certo tipo de horário. Esta é a igreja local
e visível. Aqui nós estamos falando da igreja universal e não é uma placa de igreja que nós estamos falando. Nós estamos usando esse termo no sentido de universalidade, de totalidade, tá, da igreja de Cristo, não só nesse tempo, não só neste século, não só nesta geração que estamos, mas em todas que já existiu, onde houve um servo do Senhor, que recebeu o Senhor Jesus, que foi regenerado, transformado, ele, né, está ali fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós agora estamos falando da igreja nesse sentido total, tá? De todas as eras, inclusive daqueles que já fizeram parte dela aqui, física e visível, mas hoje fazem parte da igreja, né, invisível e universal, que é todos os servos do Senhor como igreja. Amém, meus queridos? Então não estamos falando de denominação, de placa da igreja, tá? Nós estamos falando da igreja invisível. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não, né? Quantas placas de igreja às vezes surgem, desaparecem, é isso que ele está querendo dizer, são denominações. Mas a igreja de Cristo, que é a totalidade dos servos do Senhor, sempre prevalece e permanece. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja do Senhor, ninguém pode parar, né? Ela é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. E isso, meus irmãos, está lá no Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 9. Porque igreja é reunião de servos de Deus regenerados, transformados, convertidos. É? Igreja, ali quando está falando no Apocalipse, é a sinagoga de Satanás, quer dizer, a reunião daqueles que ficam buscando o mal, planejando o mal, praticando o mal. A igreja invisível do Senhor é uma igreja que busca a cada dia andar no Espírito, alimentar o Espírito, buscando a direção, a firmeza, a constância na palavra do Senhor. Essa é a diferença da igreja. E aqui a sinagoga de Satanás, que lá no capítulo 3 do Apocalipse, está dizendo, depois você pode ir lá, ler com calma, tá bom, queridos? Sempre que você for ter uma aula, for aqui também nas nossas escolas bíblicas, nas aulas da IBD aqui, online, tenha sempre uma Bíblia com uma versão diferente, um dicionário bíblico para você tirar alguma dúvida a respeito de alguma palavra. Isso é muito importante, irmãos, vai enriquecendo e nos abrindo o entendimento. Cada vez que alguém te dá uma palavra e te explica de uma maneira mais fácil de compreensão, no português mesmo, você vai tendo um entendimento maior. E aqui, esse é o intuito da nossa escola bíblica, de você entender a palavra de Deus, né? Não é a gente falar aqui de forma difícil, né? Mas é de forma o mais simples possível para você ter esse acesso a esse entendimento. Amém, queridos? Assim Jesus fez, né? Falou por parábolas porque ele queria que o reino de Deus, a sua mensagem, a sua palavra fosse compreendida. Então, se você puder, faça isso nesse momento. Se é um momento seu, você põe aí o vídeo, assiste, você pode assistir de novo depois, tirar dúvidas, pegar a referência que talvez você não marcou na hora. Isso é muito importante, irmão. Senta e dê tempo para você aprender a palavra do Senhor. Então, entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a fidelidade a Cristo e as Escrituras Sagradas. Então, como eu sei, missionária, que aquela igreja ela é uma igreja de Cristo, ela é uma igreja saudável, ela é uma igreja boa para eu congregar com a minha família. É se ela está. Se ela é fiel às Escrituras da palavra do Senhor. Se as pessoas que estão lá estão visando o reino, estão sendo fiéis à palavra do Senhor. Esta, com certeza, vai ser uma igreja saudável. A igreja do Senhor local e visível é perfeita? Não, ela não é perfeita. Por quê? É composta por nós, humanos, que somos imperfeitos.
e estamos sempre sendo trabalhados pelo Senhor. Então, aqui finalizando este tópico 2, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Vamos agora ao terceiro tópico, meus irmãos, terceiro e último tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Então, nós já falamos aqui sobre a igreja na sua dimensão confessional, né? Falamos também sobre a igreja nas suas dimensões local e universal. E agora nós vamos falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una mesmo, única. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Novamente a referência de 1 Coríntios 12:12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12:25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão, por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3, depois confere lá, irmãos. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Quando fala da igreja única, unificada, né, indivisível, ele está falando sobre a igreja ser uma só. E aqui Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Então o adversário usa de várias artimanhas para que a igreja do Senhor não avance. E a divisão é uma das armas que ele usa. É dividir, né? Aquele espírito faccioso que ele vai lançando dentro da casa do Senhor para que não haja uma voz só, uma comunicação, uma unidade, uma mesma visão, para que a igreja do Senhor fique paralisada, porque nisso as obras da carne vão reinando, vão imperando e vão trazendo transformações para a igreja, né? No sentido, na igreja, não denominação, na igreja, qualquer igreja denominacional, mas não numa específica, na igreja de Cristo. Ele quer trazer divisão para a igreja de Cristo. E nós, como servos do Senhor, não podemos permitir. Ela tem entrada, meus irmãos, a divisão de várias maneiras, mas todas elas ligadas à carne, às obras da nossa carne, ao nosso ego, à nossa soberba, às nossas dificuldades de saber dividir, saber o espaço um do outro, e isso traz prejuízos à obra do Senhor. Quem perde, quem é prejudicado, na verdade, é a obra do Senhor. Porém, nós podemos e devemos lutar contra essa implantação, né, que o diabo quer fazer dentro da casa do Senhor. Então a gente fecha as portas para o partidarismo, para o exclusivismo, para as diferenças, para tratar um diferente do outro devido à posição social ou racial. Isso não acontece. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E nós não devemos fazer. Então essas são algumas maneiras, algumas portas também que ele usa para trazer divisão dentro da igreja. Então nós devemos lutar, irmãos, para que haja unidade, né, na igreja do Senhor. E aqui vamos falar agora da unidade da igreja. Falamos da igreja una, indivisível. Tá? A igreja, irmãos, a invisível, ela já está pronta, ela é perfeita. Né? A igreja de Cristo, ela é perfeita. Agora, nós aqui, enquanto habitamos na igreja visível e local, temos essas dificuldades e lutamos e temos que combater essas ações. Amém, meus queridos? Essa é a lição que nós temos que tirar aqui deste tópico. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então é responsabilidade nossa, irmãos.
fazermos de tudo para que nada na nossa carne venha sobressair e de alguma maneira interferir nesta unidade no corpo. Irmãos, e a gente sabe que cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de ver as coisas, cada um tem as suas diferenças e particularidades. Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. Mas nós temos que aprender a respeitar e lidar com as particularidades, as diferenças de cada um e assim conviver e manter a obra de Deus, assim como Paulo e Barnabé teve ali um conflito de pensamentos, de forma de compreender algumas situações, nenhum deles deixou de fazer a obra do Senhor. Cada um foi fazer a obra de Deus e o Senhor prosperou tanto o ministério de Paulo como também o de Barnabé. Por quê? Ali não houve disputas de carne, olha, vai ter que ser do meu jeito ou do meu. Não estamos entrando num acordo e o Espírito Santo trabalhou e deu uma direção de outra maneira. E eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Né? Quando nós colocamos alguém, irmãos, como o nosso irmão, como nosso superior, e entender que nós temos que dar a vez, honrar, nós vamos compreender o que é o reino de Deus. Né? Porque Jesus ensinou, uma das últimas lições que Jesus deixou para os discípulos foi ele pegar uma toalha e uma bacia. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele quis demonstrar e mostrar que o servo do Senhor, aquele que o serve, tem que ser diferente. Né? Não adianta a gente dizer que somos igreja, né? No sentido daquela igreja, fazemos parte da igreja invisível, se nós na igreja visível aqui, nós não conseguimos nos comportar desta forma. Nós temos que muitas vezes nos esforçar, sim, para que o reino de Deus, a obra de Deus avance e o diabo saia perdendo. Ainda que nós possamos perder, às vezes ser incompreendidos, né? Às vezes, talvez tirar até visões diferentes, talvez formas diferentes de cada um ver, mas irmãos, importa que a obra do Senhor avance, importa que o Senhor cresça e a gente diminua, né? O nosso ego, a gente tem que ter essas renúncias diárias quando nós estamos em comum, quando nós estamos nos reunindo como igreja e como nós estamos conduzindo a igreja. A igreja não é minha, a igreja não é minha casa, aqui não são minhas regras, né? Aqui são as regras da casa do Senhor, da palavra do Senhor, baseadas e estruturadas na palavra do Senhor, e nós temos que nos enquadrar. Por isso eu achei muito interessante o comentarista dizer, cada crente deve buscar isso. Não é responsabilidade de um só, é de todos nós. E que o Espírito Santo nos capacite, irmãos, a termos esse tipo de procedimento e a gente fazer de tudo para que a igreja continue avançando. Vamos falar um pouquinho agora da diversidade na unidade. Isso é possível. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João 17. Ali é o que os teólogos chamam de unidade de essência. E sobre esse tema aqui, nós temos nossa última pergunta. Vamos à nossa pergunta. Oi, missionária Melissa, tudo bem? Eu sou o Vinícius, aqui de São Paulo, e gostaria de saber sobre a expressão unidade de essência em relação à Trindade. Obrigado, missionário. Abraço. Obrigada, Vinícius, pela sua pergunta. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. A unidade de essência é na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo, com a mesma essência. Possuem a mesma substância e um só propósito. Isso quer dizer unidade de essência. E é o que nós precisamos aprender. Vamos lá, meus queridos. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade, né? Unidade, mesmo com a sua diferença, com a minha forma de pensar, com a minha forma de realizar uma tarefa, não impede de termos unidade, de estarmos no mesmo propósito. Pode ter pessoas, às vezes, que estão todas no mesmo ambiente, mas cada um com um objetivo diferente. E isto não podemos chamar de unidade. A uniformidade que nós estamos dizendo aqui, que não é, nós estamos falando nesse aspecto, unidade não é uniformidade, é porque nós não somos todos iguais. Porém, quando a visão é única,
quando a direção é única, o espírito é o mesmo, quando o foco é o mesmo, há unidade. Tá bem, queridos? Deu para entender essa diferença? Então, nós somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo, Jesus, para preservar e perseverar no mesmo alvo. Então, é possível sermos diferentes e estarmos em unidade e andarmos em direção, perseverar para o mesmo alvo. Este é o conselho do Senhor Jesus que deu aos seus discípulos ali em João no capítulo 17. E é o nosso, meus queridos. Vai haver situações difíceis? Vai. Mas a igreja de Cristo precisa entender a sua diversidade na unidade. Temos formas de falar, formas de nos comportarmos, mas a base doutrinária fundamental é a palavra. E temos que estar enquadrada dentro dela. Então é responsabilidade nossa também pegarmos a nossa bacia, a nossa toalha e servir. E servirmos a quem talvez alguém possa olhar, não, aquele é superior, jamais eu vou lá e vou lavar os pés dele. Então, nós precisamos voltar lá e ler novamente aquele ato que Jesus teve com os seus discípulos e onde ele demonstra e diz, se você não deixar eu lavar, eu não tenho parte contigo. Então, nós estamos aqui para servir, irmãos, ao Senhor e uns aos outros. Vai ter dias difíceis, a convivência nem sempre é fácil, não é fácil nem com as pessoas a qual nós moramos, né, meus irmãos? Não tem todo um ajuste para todos estar na mesma visão, estar junto, assim é na casa do Senhor. Muitas vezes nós vemos até mais pessoas que estão na casa do Senhor, até mais do que às vezes um parente que está mais distante, você está mais próximo, e ele é a tua família também. E na família existem os ajustes, e é necessário aprendermos a respeitar isso. E que o Espírito Santo, irmãos, nos dê direção, nos ajude a passarmos por todas essas diferenças para o propósito maior, que é o crescimento da igreja, o avanço da igreja, né? E a igreja sempre testemunhar o caráter de Cristo, revelar através de nós, das nossas ações, que fazemos parte da igreja, seja revelado o caráter de Cristo, porque nós somos restaurados a nossa primeira fase, a qual Deus nos criou, né, para sermos imagem e semelhança. Hoje nós somos restaurados, salvos pela graça, e temos esse privilégio, através do Espírito Santo que trabalha em nós, todos os dias, para nos parecermos mais com Cristo. Esse é o objetivo da igreja. O papel da igreja é levar sempre adiante a mensagem do Evangelho. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão deixando aí, a gente, na medida do possível, responde. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. E antes de encerrar, eu gostaria de ler um versículo em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo 18, que diz assim: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevaleceram até hoje e nunca prevalecerão, porque a igreja do Senhor, como nós lemos aqui, é indestrutível. É a igreja dele, é a igreja que leva o nome dele, e em breve esta mesma igreja estará com ele, habitando eternamente, estando com o nosso Deus. Amém, meus queridos? Guarde essa palavra no seu coração e até a próxima aula.